aulinha, né? Para postar depois lá, se alguém quiser depois assistir, né? Então tá, nós vamos lá falar sobre funções de segundo grau e o estudo das funções de segundo grau, estudo do gráfico da função de segundo grau. Não sei se você lembra aí. Vamos dar uma repassada. Eu vou dar um share aqui, ó. Eu já coloquei a apostilinha. Não é este vem para cá. É isso aqui que está aí. Você está no celular, né? Tô no celular. Então tá, vê se você consegue enxergar. Aqui ele está falando, ó, né, para a gente plotar, né? Nós vamos desenhar essas coordenadas numa folha quadriculada, né? E ver qual é a figura que vai ser produzida, né? Então, nós vamos fazer junto aqui. Vamos ver como é que fica. Menos 2 e 4. Eu vou até anotar aqui. Menos 1, 1. 0, 0. 1, menos 1. 2, menos 4. 3 e menos 9. Então, vamos lá. Então, Eu anoto também essa tabelinha aí? Isso, dá uma olhadinha, né? Dá uma anotada e a gente tenta reproduzir o que a gente vai fazer. Então, aqui ele está mandando usar essa folhinha, né? Plotar nessa folhinha anexo que vai aparecer já já. Espera aí. Cadê o anexo? Anexo. Eles têm aqui na apostila, eu vi uma folha aí, ó. Então, nós temos essa folhinha quadriculada, né? Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos pontos até 3, né? E até 9. Então, nós teríamos que dividir isso aqui, que vai até... vamos ver. O maior ponto é 9, o menor é menos 9. Então, vai ficar horrível se a gente montar esse gráfico. Eu vou desenhar aqui. Eu vou fazer uma divisão que não dá para fazer nem no meio, né? Então, vamos fazer ela aqui. Vou pôr aqui. E vou pôr... Deixa eu ver aqui. Tá. Então, nós temos o eixo X, o eixo Y. Então, nós vamos plotar os pontos. Ó. O primeiro ponto que ele está mandando a gente plotar... Deixa eu pegar aqui. Nossa, mas vai ficar muito ruim a gente usar, né? Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Não vou conseguir. Não dá. Deixa eu pegar, vou fazer diferente aqui. Eu vou pôr uma folhinha em branco aqui, que eu acho que é melhor para a gente trabalhar. Né? Porque aquela lá, aí você tenta fazer no caderninho. Aqui, então, ó, ele está mandando a gente plotar os pontos. Então, vamos fazer algumas marcaçõezinhas aqui. Então, vão ser 9. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no eixo Y, né? E no eixo X, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai ser o menos 9 aqui. No eixo X, ele vai de menos 3 a 3. Então, eu vou pôr aqui maiorzinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais ou menos, tá? Tá aí só para a gente se localizar. Então, o primeiro ponto que ele está mandando ligar é o ponto menos 3, que é aqui, com o 9. Então, vai ser algo aqui. O próximo ponto, menos 2, com o 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser mais ou menos aqui. Próximo ponto, menos 1 com o 1. Ok.
Aí ele mandou 0, 0. Depois ele falou que vai ser o 1 com menos 1. Vamos ligar. Depois, 2 com o 1, 2, 3, 4, com menos 4. Vai ser aqui. E o último vai ser o 3 com menos 9. Ah, que estranha essa figura que ele fez aqui. Né? Se a gente ligar todos os pontos aqui, a gente vai conseguir exatamente o quê? Ô, professor, é o Oi? menos 2 com qual? Menos 2 com 4. Ah, tá bom. 2, Obrigada. 3, 4. Depois ele mandou menos 1 com 1. 0, 0. Estranha essa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa coisa. Menos 3, 9. O último ponto, 3 menos 9. 2 com menos 4. Acho que eles se equivocaram grandão aqui, viu? Né? Porque se a gente juntar esses pontinhos aqui, a curva que vai formar... Como é que chama essa curva? Né? Não é uma curva que a gente costuma usar, não. Essa aqui chama curva, não deu certo a apostila, tá? Qual o nome dessa curva aí? Realmente ficou esquisita. 1 menos 1. Não sei. Ah, tá. Ponto 3 com... Não. Tá errado, professor? Essa apostila está meio estranhinha. Se montar esse ponto aqui, ela vai formar essa linha aqui, que não é exatamente uma... Tá mais para uma reta, né? Tá meio estranho aí. Deixa para lá, vamos pular. E vamos encontrar, vamos discutir uma outra coisa que é mais interessante. Vamos dar uma olhadinha e vamos dar uma passar aí. Na verdade, eu não preparei muito bem essa aula. Dá para enxergar essa lousa que eu coloquei aí agora? Que tem uma função? Dá para enxergar. Tá. Não, calma, tá no gráfico lá que você tinha feito. Ah, tá no gráfico ainda? Tá. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Share. Share. Agora apareceu a apostila? Tá no Classroom. Tá. Ah, tá aparecendo o Classroom? Tá. Eita. Peraí. Minha cara feia, voltou. Agora. Screen 2, Screen 1. Share. Apareceu agora, Thaís? Agora apareceu. Tá. Ok. Você está vendo essa funçãozinha aqui? Vamos esquecer um pouquinho essas perguntinhas e vamos no que você já conhece. Vamos ver essa função aqui. Como é que ela se chama? Você lembra?
Não lembro não, professor. Olha o nome dela aqui, ó. Função de segundo grau, ou função quadrática, tá? Então, nós temos a função de segundo grau quando nós temos, ó, um x elevado ao quadrado, tá? Quando aparecer isso, nós temos uma função de segundo grau, que é o assunto da aula de hoje, tá? É o que nós vamos ver. Como é que funciona o gráfico, o estudo do gráfico dessa função. Então, vamos brincar um pouquinho com essa mesma função. Eu vou pegar e vou colocar aqui uma folhinha em branco. Vamos limpar. Geral. Eu vou escrever aqui a função, tá? Para a mesma função. Então, a função é f de x igual x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, o que nós vamos fazer, Thais? Aí você anota no seu caderninho aí. Então, estudo do gráfico da função quadrada, função quadrática, ou segundo grau. É a mesma coisa, tá? É a mesma função, tá bom? Então, ó, primeira coisa que nós vamos ver o gráfico sempre uma parábola. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma parábola aqui. Como é que funciona uma parábola? Você vai lembrar. A parábola é igual a uma boquinha. Não sei se você lembra. Tá? O gráfico é uma parábola. Ele tem essa carinha, tudo bem? Anota aí no seu caderninho. Vemos se é concavidade para cima, se coeficiente então, ó, você dá uma olhadinha no númerozinho que está na frente do x ao quadrado. No caso, ele não tem, né? Porque é 1, né? Então, é 1x ao quadrado. Só que ele é positivo. Então, no nosso exemplo, ele vai ser, no exemplo, é 1. Tá aí, você consegue identificar que tem 1 na frente do x ao quadrado, ok? Consigo. Então tá. Então, no nosso exemplo, a boquinha com cavidade, ela vai ser para cima, desse jeito, ok? Então, essa é a primeira informação aí que a gente vai ter, é a concavidade, tá ok? Então, vamos ver aqui. A concavidade é virada para cima? É viradinha para cima, a boquinha feliz, quando ela é positiva. Então, ela é positiva, ela é feliz. Se fosse um valorzinho diferente, ó, vamos fazer aqui 3. 3. Uma função tipo y igual, né? Você pode escrever y ou fx é a mesma coisa. Então, vou colocar aqui, ó, menos 2x elevado ao quadrado mais x
mais 3. Nesse exemplo, como é que vai ficar a boquinha aqui? Nesse caso, o valor... Aí quando é negativo é virado... É virado para baixo. Isso. O valor é menos 2. Logo, com cavidade para baixo. Deixa eu ver se consigo puxar aqui. Foi. Então, nesse caso, a concavidade ia ficar assim. Fácil isso, né? Então, você não precisa fazer nem conta. Você só olha a função. Ah, essa função ela é positiva, então ela é boquinha para cima. Ah, esse coeficiente na frente do x ao quadrado é negativo, então a boquinha para baixo. Uma coisa que você tem que ver é isso, tá? Ok. Agora, nós vamos ver uma coisa que nós já vimos nas outras aulas. Nas outras aulas, nós vimos o negócio do coeficiente linear. O coeficiente linear era esse númerozinho aqui que passava para nós uma informação aonde é que o gráfico corta o eixo y. Lá na função de primeiro grau, a mesma coisa. E na função de segundo grau também. Significa que o gráfico, obrigatoriamente, ele vai passar no número 3. Esse gráfico aí, x ao quadrado mais 2x mais 3, ele vai passar bem no número 3, ok? Tá fácil aí? Tá fácil. Então, eu vou apagar aqui esses daqui. Então, vamos lá. Então, nós vamos lá para o 4. O 4, o coeficiente linear indica onde a parábola, o gráfico, cortará o eixo y. Então, aqui, nós vamos pensar aqui, ó, eu tenho o eixo y, o eixo x, e a gente vai imaginar que que essa função ela tem boquinha para cima e ela vai passar bem no número 3. Ela vai fazer isso aqui mais ou menos. E ela vai passar no número 3. Então, ela poderia fazer isso, ok? Então, esse número 3 aqui, ó, é esse mesmo 3 ali que você está vendo no gráfico, ok? Então, nós estamos fazendo uma coisa que é um estudo, né? Nós estamos estudando como será que é o gráfico dessa função sem eu precisar ficar colocando todos os pontos da função, só usando assim o conhecimento de matemática mesmo, tá? Ok? Agora, Ok, professor. nós vamos lá. Nós vamos avançar um pouquinho aí, numa coisa chamada mínimo e máximo da função. Ó, olhando essa função aqui, se observa que ela vem lá do infinito, aí ela vai descendo, deixa eu pegar aqui a minha lanterna. Ela vem lá do infinito, né? E ela vem descendo, descendo, descendo. Aí ela chega nesse ponto aqui, que é um ponto de inflexão. Ela está descendo, chegou aqui embaixo, ela vai subir até o infinito, ok? Que em matemática as coisas são na base da fantasia, né? Então você pode falar, essa função sobe até o infinito. É pura abstração, é imaginação, tá? Então, Thaís, aqui embaixo, quando ele chega aqui, esse ponto, nesse caso, é chamado ponto de mínimo da função. Concorda que ele é a parte mais baixa da função? Esse, nós chamamos ele de mínimo. É o ponto mínimo. Tem um acento aí, mas eu não coloquei, porque eu estou com fome. Ó. É o mínimo. Tá? E se eu tivesse uma função desse outro tipo aqui, ó,
né? Eu vou desenhar aqui um plano. Aí eu vou fazer um gráfico aqui. Faz de conta que é um gráfico assim. Assim, uma parábola. Então, ela vem lá do infinito negativo, aqui embaixo, e vai subindo, subindo, subindo. Chega num ponto maior de todos, né? Aí ela desce. Então, esse ponto maior de todos, se esse é o mínimo, que nome que a gente pode dar para esse? Máximo. É o máximo. Então, uma função, quando ela é positiva, igual essa, ó, a boquinha para cima, ela é positiva, ela é alegre. Ah, negativa, ela é boquinha triste, ela é negativa. Então, tá lá. Então, ó, máximo, quando a função é decrescente. Mínimo, quando a função é crescente. Mas a fórmula para você achar máximo e mínimo é exatamente a mesma, tá? Vamos ver como é que funciona. Você deu uma anotadinha no teu caderninho? Tô anotando. Tá, me avisa aí quando acabar que eu dou uma limpada aqui. Já copiei, já, professor. Pode Tá. pagar. Eu vou dar uma limpadinha aqui para baixo. Ó, como que a gente descobre o ponto de mínimo ou máximo? É a mesma fórmula, tá? A fórmula é essa aqui, que eu vou escrever aqui. Ele tem uma coordenada, é o x, que a gente fala que esse ponto de mínimo ou de máximo que eu apaguei, ele é chamado de vértice. Vértice é essa parte aí, né? Que fica bem nessa curvinha aqui, tá? Bem a pontinha ali é o vértice, tá? Tem um acento. Vértice. Então a gente escreve XV, V de vértice. E ele tem uma fórmula. O x do vértice é menos B sobre 2A. E o Y, hein? Esse aqui, então, ó, é o x vértice. E o nosso amiguinho aqui que faz par com o x do vértice é chamado de y do vértice. O y do vértice é outra fórmula. Y do vértice é menos delta do nosso amiguinho Bhaskara, lembra? Sobre 4A. Anota essa formulinha aí. Anotou? Anotei. Então, tá bom. Ah, Gabi. Deixa eu avisar para ela que eu estou gravando. Opa, cadê aqui meu backspace? Volta. Minha amiga de internet, está com problema na internet. Ixi, entrar com 3G ou 4G consome todo o pacote de dados, não é? Isso não pode, tem que ser sempre no Wi-Fi essas aulas. Ó, então vamos lá. Thaís, a gente descobriu então que existe uma fórmula. Vamos pegar e calcular o pontinho aqui, xv e yv, dessa função. Como é que vai ficar? Vamos escrever? Então, aqui. Ajuda o gordinho aí. Então vai ficar menos. Quem que é o B? Você lembra? Eu tinha aqui. Não sei se você lembra. Era o A, o B e o C, né? A, B e C. Lembra da fórmula de Bhaskara que a gente aprendeu lá no 9º ano, né? Então, vamos lá. Menos B sobre 2A. Então, é menos B, então vai ficar menos... Opa, já escrevi menos a mais. Vai anotando no seu caderninho. Nesse caso aqui, então vai ficar menos 2. E o A vale 1, né? Então, é 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice é menos 2 dividido por 2, é menos 1.
E então a nossa função aqui, ó, o nosso gráfico está errado. Nós vamos arrumar ele já já. E agora vamos ver aqui o delta. Você lembra do delta? Quem era o delta, né? Delta era aquela fórmula lá do Bhaskara, que era b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, quanto que era o delta? Delta, b ao quadrado. B ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4. Menos 4 vezes o a é quanto? O a é 1. E o c? O c é 3. Vamos fazer a continha. Fica menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 mais 4 vai dar menos 8, né? Menos 8. Então, esse ponto aqui, o vértice, vamos chamar de V, o ponto dele vai ser, na verdade, menos 1 e menos 8. Então, vamos arrumar o nosso gráfico, que ele não ficou legal. Porque essa curva que eu desenhei aqui, ó, está do lado errado. O vértice, ele não é do lado 1, ele é do lado menos 1, ele vai ser desse lado. Então, vamos corrigir. Eu vou apagar aqui meu gráfico. Vou apagar isso aqui. Vamos fazer novamente agora o meu plano cartesiano. Eu sei que o gráfico ele corta aqui o eixo y no ponto 3. Eu sei que o y do vértice é menos 1. Então, vamos escrever aqui menos 1. E o y, né, eu vou meio só indicar aqui, né, vai ser menos 8. Então, o que vai acontecer? O meu gráfico ele vai ter um pontinho que vai ligar o menos 1 com o menos 8. Aqui é o ponto de o vértice. E ele vai passar aqui. Eu fiz, vamos fazer um risquinho aqui, menos 1, ele vai passar aqui no 3, no 8. Então, o nosso gráfico, na verdade, ele vai ter uma carinha assim, mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo. Esse ele vai ficar bem lá embaixo. Ele vai ficar assim, ó, bem de pezinho, ele vai descer. Ele teria que vir aqui no 8 e fazer uma volta. E ficou horrível. Isso aqui deveria ser uma parábola, tá? Deixa eu dar um... Mas por que o 3, professor? Por causa desse nosso amiguinho aqui, ó. Tá? Ele é obrigado a passar aqui no ponto 3. Por quê? Aqui embaixo do 3 não é 0. Se o x aqui for 0, e aqui x ao quadrado é 0. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes x é 0. Então, ó, quando o x é 0, o y é 3. Quando o x é menos 1, o y vai ser menos 8. Esse menos 8 aqui é o pontinho onde ele vai, né, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai descer e vai subir. Aqui ele vai passar no 3. Deixa eu ver se eu faço um gráfico aqui mais bonitinho. Não vou fazer mais bonitinho. Aqui então, ó, é menos 1. E aqui embaixo, ó, ele vai ligar menos 8. Tá? Ficou muito ruim. Gabi, você não viu isso, tá? Gabi não, Thaís. Você não viu isso. Acabei de matar. Aí, volta. Ele vai ficar mais ou menos com essa carinha. Deixa eu conseguir desenhar um pouco melhor. Ele vai passar do menos 8, passando aqui no 3.
Ele vai subir para o outro lado. Ele tem essa cara, tá? O gráfico, lembra que eu tinha desenhado inicialmente? Ele do lado direito do gráfico, só que ele não é. Ele é do lado esquerdo. Então, esse aqui, ó, é o estudo do gráfico da função de segundo grau. Você determina o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, e aqui você já pega o coeficiente linear direto aqui, que é esse númerozinho 3, que ele mostra aonde é que o gráfico vai cortar, tá? Então, você já pega direto, não precisa fazer conta. A única conta que você tem que fazer é para descobrir esse pontinho aqui, Gabi. Esse ponto aqui, que no caso se chama ponto de mínimo, tá? Então, esse é o ponto de mínimo. Um pouquinho confuso? Anotou no seu caderninho? Tô, professor, tô anotando. Anota aí. Mas não se preocupa, que nós vamos fazer um monte de exercício desse, tá? Pronto, terminei, professor. Pode apagar. Tudo bem? Então tá. Era isso aí o recado de hoje, tá, Thaís? Vou encerrar a aula agora, né? Eu vou pôr o vídeo, postar o vídeo da aula, né? Por enquanto, acho que é legal depois bater uma foto. Não, nem vamos fazer depois. Eu vou fazer diferente esse bimestre aqui. Depois a gente faz uma atividadezinha mais pro final da semana. O que você acha? Ao invés de ficar postando vídeo toda hora, a gente faz uma atividade. O que você acha? Ou você acha melhor postar o vídeo? Eu acho melhor postar o vídeo, professor. Mas Então você tá. que sabe. Então põe lá. Eu vou criar então uma atividade, aí você coloca... Não, eu vou postar o vídeo, e aí você tira uma foto do seu caderninho e põe lá. Marcar a presença, né, que realmente, né, você veio, fez a aula, tudo certinho. Tá? Então depois bate uma fotinha do seu caderninho e manda lá no Classroom que eu vou criar a atividade lá. Tá bom? Tá, e você vai só coisar essa atividade, é só essa? Isso, é só essa por enquanto, tá bom? Ah, tá bom. Então tá. Thaís, Thaís, fica com Deus, né? A gente se vê então na próxima aula. Próxima aula é quando? Amanhã? Nem lembro mais. Amanhã. Amanhã é a última aula. A gente se vê lá. Tá bom? Tá bom, professor. Então tá. Tchau. Tchau, Thaís. Até mais. Até amanhã.